Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo passado eu estava falando sobre Davi escapando de Saul. Saul queria matar Davi e Deus faz algo muito impressionante, que é usar duas pessoas muito importantes na vida de Saul, e na verdade o capítulo 19 todo vai falar de três pessoas a qual Deus usa para livrar Davi. Hoje vamos tratar da terceira. Então a primeira foi Samuel, que era a ligação de alma, um amigo íntimo, né? Tem um vídeo aqui, né, que está falando sobre isso. Convido você a acessar para você entender. Então Davi ele tem uma ligação de alma com Jonatas, e Jonatas intercede por Davi falando com Saul: não faça isso, ele só fez o bem para você e tal. Quer dizer, então um amigo é aquele que é usado para poder falar, para poder persuadir, para poder argumentar. Então Deus usa muito Jonatas nesse sentido de tentar convencer o pai, que muitas vezes esse é o ponto das nossas ligações de alma, que Deus acha graça de presentear algumas pessoas com isso, que são amigos muito sinceros, que são mesmo que ser um irmão, mesmo que ser uma mãe, mesmo que ser um pai, pessoas que, sabe, muito ligadas, e elas são muito boas para argumentar, para te defender, para te ajudar, e de todas as maneiras. E aí tem a segunda pessoa que é tão importante, que é Mical. Mical é a mulher de Davi e ela amava Davi. E ela se sacrifica por Davi. Ela mente, as pessoas vão lá para tentar prender Davi, e ela mente de que Davi estava dormindo. Ela colocou lá uma estátua, cobriu para as pessoas imaginar ou pensar que se tratava de um homem dormindo. Na verdade, ela tinha acobertado a fuga de Davi. Davi fugiu e ela cobertou dessa forma. E aí o rei manda trazer a cama com Davi, né, a cama com tudo, para ele poder matar Davi. E aí leva-se a cama lá e descobre que tem uma estátua. E Saul, indignado, pergunta: o que está acontecendo aqui? Por que você falou que ele estava dormindo? Aí ela mente, para salvar a própria vida, dizendo que Davi tinha ameaçado ela. Por isso que ela fez isso. São duas mentiras que ela contou. A primeira é que Davi estava lá dormindo, e a segunda é que Davi ameaçou ela. Tudo isso para poder livrar Davi. Então, uma pessoa que ama, que o nome dela é colocado em jogo, ela é humilhada, ela é chincoalhada por causa desse amor que ela tem por Davi. Ou seja, passa a ser uma pessoa, tem a fama de mentirosa, medrosa, uma pessoa que... Então, ela recebeu a má fama. E pessoas que amam você, que Deus coloca na sua vida para compor a tua história, que seja marido ou que seja mulher, tem que ser pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua reputação, sacrificar o seu corpo para seu benefício. Um homem, por exemplo, que ama a mulher, a Bíblia chega a dizer que ele tem que estar disposto até a dar sua própria vida por ela. Quanto mais o seu nome, sabe? Então, pessoas que amam de verdade, que têm sentimentos de amor, e esse amor é o amor que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia apresenta amor como uma atitude, e atitudes essa que está disposta a se sacrificar, como você vê Mical fazendo, como você vai ver Jesus fazendo, e tantos outros exemplos de pessoas que amam e que estão dispostas a sacrificar e a mostrar com atitudes o seu amor. Que hoje em dia não é bem assim, né? Hoje em dia as pessoas confiam muito no que está ouvindo, né? Não importa o que as pessoas estão fazendo, o importante é o que ela está falando. Não, eu te peço perdão, eu não vou fazer de novo. E a pessoa vai lá e acredita, ela engole aquelas palavras, é linda demais, é maravilhosa demais, e esquece de olhar as atitudes. As atitudes, elas são mais importantes do que as palavras. E agora entra o terceiro personagem que vai, de fato, ajudar Davi, que se trata de Samuel. Samuel é aquele que vai orar por Davi, que vai clamar por Davi. Então, Deus ele sempre vai levantar pessoas, primeiro, com ligação na história de alguns, né? Outras, na verdade, por que Deus não coloca essa ligação de alma na vida de todos? Porque algumas pessoas não precisam disso. Essa aqui é a verdade. Não há necessidade disso, mas umas precisam da ligação de alma. São pessoas que vão falar, que vão, sabe, tentar persuadir, vão interceder por você, vão tentar te convencer também de que você está fazendo a coisa errada, vão te falar a verdade, as verdades na sua cara, né? Então, essa ligação de alma. E tem a pessoa que ama, que ela está disposta a se sacrificar. E agora uma pessoa que ora, que é Samuel, que é o sacerdote, que vai orar por Davi, que vai clamar a Deus por Davi. E isso também é importante. Deus levanta pessoas assim, o pastor da tua igreja, o irmão, a irmã da tua igreja, às vezes é a tua mãe, o teu pai. Então Deus sempre levanta pessoas para orar e interceder por você.
Não que a oração dessa pessoa tenha total importância nessa vida. A verdade é que a oração dessa pessoa, do pastor, missionário, da mãe, do pai, seja lá de quem for, a oração da pessoa, ela soma a sua. Então, se a sua pessoa estiver orando, não adianta nada. É claro que adianta se você não é cristão. Por exemplo, um filho que é rebelde, que é desviado, eu estou orando, é claro que vai adiantar. Então, a sua oração, ela é importantíssima. A somada às outras é que há aqui uma coisa maravilhosa, abençoada, né? Mas a sua oração, ela é tão importante quanto a oração da pessoa que Deus levantou. Se só a pessoa que está orando e você que é cristão não ora, então isso não adianta nada. Pode chamar eu, pastor mais usado, o homem de Deus que você acha que Deus usa poderosamente. Se você não ora juntamente com essa pessoa, não adianta nada. Agora adianta muito. Se você ora, a pessoa está orando por você, uma igreja está orando por você, sua família ora por você, aí adianta muito. São várias orações juntas em prol da tua história, e é Deus que faz isso. É Deus que levanta pessoas para te orar, é Deus que te coloca numa igreja, é Deus que faz com que você se envolva com o pastor, se envolva com o missionário, seja lá com quem for, que vai ter esse papel espiritual. Lembrando, eu volto a destacar, que ele só tem relevância se você também ora, se você também busca. Não fica igual aquelas pessoas que vivem nas igrejas pedindo oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, e a própria pessoa não ora. Não adianta nada. E aí o texto é esse aqui, né? A continuação. Capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou e foi a Samuel em Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel ficarem em Naiote. Então, aqui é interessante porque eu quero destacar aqui uma coisa interessante na vida de Davi. Davi é um homem ungido por Deus. Deus agia na história de Davi. Você vê que ele lutou contra o gigante Golias, derrotou. Depois ele lutou com outros filisteus, lutou. Depois ele fez outras lutas com outros filisteus e prevaleceu. Deus era com ele. Ele tinha um chamado. Ele tinha a unção. Ele era o próximo rei de Israel. Mas nesse momento da vida dele aqui, e Deus era com ele, mas nesse momento aqui da vida dele, ele não para de ser perseguido. E eu vou te dizer uma coisa aqui, que a perseguição é algo extremamente... Às vezes é exatamente isso que está acontecendo na sua vida. Às vezes você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, principalmente. Você sabe o caminho que você está trilhando, que Deus é com você. Já foi demonstrado, provado isso, diante dos teus olhos, da força do Altíssimo na tua vida. Mas você está cheio de perseguição, uma vida difícil, com muita dificuldade, com muitos problemas, sabe? Parece que... E Deus é com você, você sabe que Deus é com você, só que você não entende o que está acontecendo. É a mesma coisa com Davi. Davi foi a mesma coisa, sendo o homem escolhido por Deus para reinar, mas aqui ele está numa extrema dificuldade, porque ele está sendo perseguido, e perseguição é terrível, perseguição é uma coisa que tira a tua paz. Eu não sei se você já experimentou a perseguição, se você já foi perseguido, porque você fica sem saber o que fazer, angustiado, sem direção. Você sabe das suas qualidades, você sabe do teu potencial, sabe que Deus é com você, mas parece que tudo isso é muito fraco diante das circunstâncias. Mas não se desespere, resista esse momento, assim como Davi resistiu. Davi resistiu esse momento, passando por essa dificuldade, passando por essas aflições, mas ele continuou crendo em Deus. Você tem que fazer a mesma. A respeito do rei, o rei naquela época é diferente de hoje. Por exemplo, hoje nós temos o presidente da República, né? Então, o presidente da República, vamos supor que ele fique com muita raiva de mim, André, e ele queira me matar. E existe... Não seria uma coisa fácil de se fazer, né? Existe a repercussão pública, existem leis no país, existe um bocado de coisa que impediria ele de fazer tal intento. Agora, naquela época, todas as leis se curvavam ao rei. Por exemplo, eu e você, eu estou te devendo uma grana, e eu chego lá no rei, Saul, da época, e falo assim, ó, tá aqui os comprovantes, ele assinou, tá tudo aqui, ó, ele me deve e ele não me paga. Não importa a lei, não importa nada, mesmo que eu esteja certo. O rei vai olhar para minha cara e vai ver se ele se agrada ou não de mim. Se ele se agradar de mim, ele vai me dar a causa a favor. Se ele não se agradar, ele vai dar a causa para o outro. Porque é tudo de acordo com o que o rei quer.
não importa muito as leis estão sempre debaixo do rei. Então, diante disso, quando o rei disse que queria matar Davi, quem queria salvar Davi? Quem queria impedir o rei de matar Davi? E veja que nós estamos falando aqui da autoridade máxima. Então Davi, ele é um homem muito valoroso, muita força, Deus é com ele e tal, mas diante do rei que tem autoridade máxima e que faz o que quer, como quer, a hora que quer, não dá satisfação para ninguém. Não existe lei que possa impedir as ações dele. Qual que é a chance de Davi? Zero. Então Davi, ele fica morrendo de medo, diante de toda aquela trajetória, você deve estar acompanhando aqui, né? Tem a playlist aqui da história de Davi, eu estou falando dessa história onde Deus, ele fala, as coisas vão se caminhando para esse fim, de Davi se tornar rei, as coisas vão se desenrolando nesse sentido, porém está aqui Davi sendo perseguido e ele não tem muito o que fazer a não ser fugir. E ele foge. Só que quando ele foge, o que ele pensa? Eu vou diretamente para Samuel, aquele profeta que um dia disse que ia ser rei. Ele corre para o profeta lá, para pedir ajuda do profeta, porque o profeta não falou e não está acontecendo. Pelo contrário, as coisas estão ficando cada vez pior, mais difíceis e mais terríveis. Então, ele vai até o profeta, e o profeta vai orar por ele. Isso vai fazer toda uma diferença. Aceita a oração das pessoas, sabe? Aceita que as pessoas orem por você, que o pastor ore por você, que o homem de Deus interceda ao teu lugar, dentro daquele sentido que eu já falei. Não deixa de você orar, mas busque isso para sua vida, porque é algo espiritual, é algo bonito, é algo maravilhoso, é uma ação de Deus na vida das pessoas para poder abençoá-las. Então ele vai até Samuel, mas Saul agora, ele já tem mais um motivo para poder matar Davi. Qual que é o motivo? É porque, apesar dela ter mentido, a Mical, de qualquer maneira está lá, mentira, né? Ele ameaçou a filha dele, então mais um motivo para ele matar. E anunciaram a Saul dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, aos quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde esteve Samuel, que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Então, Saul, ele sabendo que Davi estaria lá com Samuel, então agora ele falou assim: bem, eu vou enviar mensageiros para poder matar Davi. E ele envia mensageiros nesse intuito de matar Davi. Só que quando esses mensageiros chegam na cidade e no local que Davi estava, era uma escola de profeta. Era um local onde Samuel presidia. Samuel, ele dava aulas, falava as escrituras, né? Mostrava as escrituras, que até então, nesse momento aqui da história, as escrituras era o Pentateuco ou a chamada Torá. Então lá ele compreendia e ensinava. Então, em momentos de perseguição, você tem que aprender a entender o que a Bíblia está falando. Você vê que Davi, ele escapa, ele vai justamente para uma escola de profeta, onde estão aprendendo a palavra de Deus. Então você que está aqui nesse vídeo, eu já agradeço pela tua vida e parabenizo você de querer entender e compreender a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te livra, é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que toca no teu coração, que toca no coração da comunidade, da sociedade, e que abre caminhos de libertação para você. Aprender a palavra de Deus é algo essencial na vida do cristão, principalmente daquele que está perseguido, daquele que está aflito, daquele que está angustiado, daquele que está provado. Então, diante dessa escola de profeta, os mensageiros vão com a intenção de matar Davi, porém, quando eles chegam lá, o intuito da morte agora se transforma em vida, porque é a palavra anunciada. As boas novas, né? O evangelho é as boas novas. Então a palavra, ela é anunciada, a palavra de vida, a palavra de esperança. Aquilo que era para ser morte, agora é vida, é esperança. E eu creio que é isso que Deus vai fazer na tua trajetória, uma vez que você entende a importância das suas orações e das orações dos santos a teu respeito. Claro que santo que eu estou dizendo aqui não são pessoas santas, são pessoas que estão na fileira dos santos. É Deus que nos santifica todo dia. E
Principalmente aprender a palavra de Deus, compreender os desígnios, a vontade de Deus, entender e compreender aquilo que Deus quer para a minha vida. Está tudo revelado nas Escrituras. Então eu convido você a ler as Escrituras, a compreender e a entender o que Deus quer para você. Talvez você fale assim, mas eu tenho uma certa dificuldade de compreender as Escrituras. Fique aqui nesse canal. Aqui tem quase todos os vídeos aqui, pequenas exposições sobre as Escrituras para que o nosso entendimento se abra e que Deus possa falar e possa agir através das Escrituras nas nossas vidas. E aí eles profetizam, Saul fica indignado com isso, com certeza, mas ele manda outros, e ele vai fazer isso 3 vezes. E avisando Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, as quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá. Então, depois ele enviar várias pessoas, e essas pessoas, ao invés de cumprir o desejo de Saul, que é matar Davi, elas estavam profetizando, falando do amor de Deus, falando das Escrituras, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Ou seja, o intento de morte estava se convertendo em vida. Então ele falou assim, bem, eu mesmo vou lá fazer, eu mesmo vou. Então ele desce e vai até Ramá com o intuito de matar Davi. Mas olha que coisa surpreendente acontece. E foi também mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntou e disse, onde está Samuel e Davi? Disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. Então, ele encontra algumas pessoas num poço, provavelmente para ele poder beber, porque a caminhada era longa. Ao beber, ele pergunta às pessoas aonde está Samuel e aonde está Davi, porque tanto Samuel quanto Davi eram pessoas extremamente conhecidas pelo povo. Então ele disse, está nesse caminho aqui, na estrada para Naiote, para Ramá. Vai que você vai encontrar ele. Ele vai, só que enquanto ele está indo, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se apossa de Saul. E ele começa a profetizar, a falar da palavra de Deus, a glorificar a Deus. E aí você pode estar estranhando, mas como um homem que Deus já tinha rejeitado, de repente agora ele está sendo usado? Algumas coisas que são difíceis de compreender, mas eu acho que você deve ter visto algumas histórias, a gente ouve muito delas, né? Você que é cristão, você deve conhecer algum tipo de história desse tipo. Onde houve, por exemplo, uma vez que Deus usou um bêbado para... O cara estava desiludido com o cristianismo, ele entra no bar e ele pede uma bebida alcoólica, e o cara que estava bêbado reconheceu ele, que era um cara cristão, e aí ele pega, Deus usa esse bêbado para falar com o cristão, e ele desiste de beber, e ele segue o seu caminho sem se embriagar. E aí você vai ver também num caso na Bíblia, tá aqui o texto, né, falando sobre a mula que fala com Balaão. Então Deus usa uma mula, e Balaão era uma pessoa que já estava desvirtuado. Se você for ler a história, você vai entender, ele já estava desvirtuado, já não era mais um profeta de Deus, porém Deus usa uma mula para poder repreender Balaão, para que Balaão possa abençoar o povo de Israel. E aí vai tantas histórias de que Deus usa pessoas, circunstâncias, para abençoar os seus servos. E não importa, Deus usa quem quer, como quer, a hora que quer e da forma que quer. Ele é Deus, ele é todo poderoso, ele faz o que quer. E aqui Deus achou graça de usar Saul, que outrora já foi usado por Deus, mas aqui ele é um cara que ele está procurando a morte, e Deus toca no coração dele para que ele fale, ao invés de morte, falar vida. Talvez você está orando aí para uma pessoa que está desviada, que já foi cristã, às vezes é a tua esposa que desviou, a tua esposa, teus filhos que estão desviados. Tá vendo aqui? Deus voltou a falar com Saul. Deus também pode voltar a falar com a pessoa que está desviada. Deus pode voltar a falar com o teu esposo, Deus pode voltar a falar com a tua esposa, Deus pode voltar a falar com o seu filho, Deus pode reverter essa situação. Ele é Deus, ele é poderoso. Para isso, temos que ler a palavra de Deus na escola de profetas, como está descrito aqui, o interesse pela palavra de Deus, a querer compreender a palavra de Deus, e as orações, que são tão importantes. Na verdade, não é um pedido que Deus faz, na verdade é uma ordem. Deus dá essa ordem que você tem que orar. Existem outras coisas que Deus sugere. Por exemplo, o jejum. O jejum, ele é sugerido.
é mostrado vários testemunhos, é mostrado textos, é mostrado circunstâncias com o jejum que deveria te incentivar muito a fazer. Você deveria fazer, você já deveria ter sido convencido disso. Mas não é uma obrigação. Obrigação aqui é oração. Oração, sim, ela é obrigatória. Então você vê que Saul, agora ele está profetizando em nome do Senhor. Aquele que queria matar, agora quer vida. Deus pode reverter o coração dessa pessoa depressiva que você está orando, que às vezes quer buscar a morte, já perdeu, está desiludido com o mundo, não tem mais sabor nos relacionamentos, não tem sabor nas circunstâncias da vida, com o coração fechado, com os olhos enegrecidos, onde não consegue enxergar a verdade. Deus pode falar, Deus pode profetizar, Deus pode usar de misericórdia para com essa pessoa. Então, não desista das orações. E aí vem uma parte bem interessante. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante do Senhor, esteve nu por toda a terra, todo aquele dia e toda aquela noite, e por isso se diz, esse também é Saul entre os profetas. Então, você vê que agora, além de ele estar profetizando, ele, enquanto ele está chegando, indo para a cidade, ele vai tirando a roupa e vai ficando nu. Isso porque o que outrora Saul foi, se desvirtuou completamente. Agora ele precisava se despir, ficar nu diante de Deus. Ele precisava estar desprovido de tudo aquilo que lhe daria autoridade. Tem até uma passagem do livro de Apocalipse, estou colocando aqui, que fala sobre que a pessoa achava que era rica, era abastada, mas diante de Deus ela estava nu, sabe? Ela não tinha nenhuma defesa perante Deus. Então por isso que ele agora, o Espírito Santo falando através dele, obriga ele a tirar a roupa, né? E ele até, quando ele chega, ele encontra Samuel. O texto aqui não fala se ele encontrou Davi, mas pelo menos Samuel ele encontra, e ele começa a profetizar para Samuel pelado. Provavelmente Samuel entendeu bem o que estava acontecendo. Ele falou, Deus quebrantando aquele homem, dando uma nova oportunidade, porque Deus faz muito isso, Deus acha muita graça, irmão. Que às vezes a gente está dando o caminho errado e Deus nos dá uma nova oportunidade. Mas para isso tem que ficar nu, tem que ficar sem armas, ficar totalmente sem orgulho, diante de Deus, humilde, como no dia do teu nascimento, onde você estava completamente desprotegido, entregue à vontade de Deus. Assim Saul teve que fazer. Ele teve que... Isso é algo simbólico, mas com muito carregado de muito significado. Você vai ver isso muito no Velho Testamento. Mas aqui ele chega diante de Deus dessa forma, e Samuel, apesar de estar ouvindo a profecia, Samuel estava entendendo bem, né? É Deus quebrantando aquele homem. Talvez você é uma pessoa que está desviada do caminho de Deus. Talvez você se deparou aqui com esse vídeo e é uma oportunidade de Deus trabalhar de novo na tua vida. Como se Deus estivesse dando, eu vou te dar uma nova oportunidade, mas para isso eu tenho que te despir. Eu tenho que tirar toda a tua roupa, eu tenho que tirar tudo aquilo que você conquistou, que não foi Deus que te deu, zerar a tua vida e você ter um novo início, ter um novo recomeço. Talvez você fale assim, olha, eu quero me converter, eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Eis aqui então a notícia de Deus para você. Ele vai te dar uma nova oportunidade, mas primeiro ele vai te despir, ele vai te tirar tudo aquilo a qual não foi ele que te entregou, para que você possa ter uma nova oportunidade. O que nós vamos ver a seguir é que Saul não aproveitou essa oportunidade. Mas eu quero crer que você vai aproveitar. Eu quero crer que diante de tudo isso que foi falado, que você compreende e entende as ações de Deus, que você precisa um reencontro com o Altíssimo e você precisa voltar ao primeiro amor. Ou seja, encontrar de novo aquela humildade que um dia você, entendendo quem é você chega para Deus buscando de Deus alguma coisa, não com arrogância, dizendo o que Deus tem que fazer, como Ele tem que fazer, né? Eu determino que Deus faça isso, eu decreto que Deus faça isso. Então, não é você dizer o que Deus tem que fazer, mas você se humilhar perante esse Deus, se prostrar perante Ele, entendendo que Ele faz a obra dele na sua vida de acordo com como Ele quer. Às vezes, de fato, é necessário tirar aquilo que não é do agrado dele. Porém, é uma oportunidade e eu quero crer que você vai receber essa oportunidade. Eu queria encerrar aqui esse vídeo fazendo uma breve oração
Para você que está com um filho perdido, com pessoas que estão desviadas, ou então você que está desviado, eu quero convidar você a orar comigo. Meu Deus, eis aqui essa pessoa que está diante desse vídeo. Eu sei que foi o Senhor que a colocou aqui para que essa palavra pudesse tocar no coração dela. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha fazer essa obra de restauração. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não é do teu agrado. Que os vícios venham a cair por terra. Que toda essa opressão, esse desespero, essa angústia venha, meu Deus, ser quebrada pelo poder da tua palavra. E que essa pessoa, ó Deus, ela venha sentir a necessidade de estar na tua presença, orando, buscando a tua palavra, compreender a tua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.